Mais algumas classificações de ângulos. Dois ângulos são consecutivos quando têm o mesmo vértice e um lado em comum. Então, aqui eu coloquei o desenho de um ângulo e nós podemos ver que o lado B é comum para os dois ângulos e eles têm a mesma origem. Então, veja, tem o mesmo vértice, que é a origem, e um lado em comum. Então, aqui eu posso escrever que o vértice O e B são consecutivos, ou seja, são iguais ao lado B, ao ângulo B, O e C. Dois ângulos consecutivos, foi o que nós vimos agora. Então, é o ângulo que tem o mesmo vértice e um lado em comum. São adjacentes quando não possuem pontos interiores comuns. Então, veja que aqui eu tenho um ângulo de 25, outro de 20, outro de 35. Tudo isso dá um ângulo de 80. Então, eles não têm pontos interiores comuns. Então, eles são ângulos adjacentes. Bissetriz é a semirreta com a origem no vértice e que divide em dois outros ângulos congruentes, ou seja, iguais. Então, veja que eu coloquei o ângulo AB, a mesma origem, e aqui dividi o ângulo ao meio. Para dividir esse ângulo ao meio, eu posso usar o próprio transferidor ou um compasso, que é o mais usual. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, aqui complementar 90, suplementar 180 graus. Então, veja aqui, foi dado aqui dois ângulos, esse mede 60. Aqui já está falando que é 90 graus, então é complementar. Então, de 60, quanto falta para 90? Falta 30. Então, aqui vale 30 graus, porque 60 mais 30, 90. E aqui mostra para você no desenho que o ângulo é um ângulo de 180 graus. Então, é suplementar. Então, qual que é o suplementar de 50? 180 menos 50, 130 graus. 130 mais 50, 180. Então, esses são os complementares e suplementares. E mais uma classificação. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados do outro. Então, olha lá, eu tenho duas semirretas aqui que se cruzam. Então, vamos supor que eu fale que aqui tenha 25 graus. Então, esse lado aqui também tem que ter 25 graus. O mesmo valor daqui é o daqui. Aqui também, né? Aqui também segue a mesma coisa. Esse lado aqui é igual ao outro lado, porque são semirretas opostas aos lados do outro. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, são iguais. Olha lá, né? 25, 25, são iguais. Esses exercícios são para você. Correção na próxima aula. Até lá, obrigada!